Vamos ficar de pé para dar início a mais um culto de doutrina, mais uma terça-feira abençoada, o qual o Senhor vai derramar do conhecimento e sabedoria, não só para mim, não só para quem está aqui nesse altar, mas para cada um de nós. Quem recebe esta palavra, dá uma salva de palmas, porque o nosso Deus é poderoso. Amém? Abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo, o volume está muito alto, no capítulo 10. Vamos ler o verso 19 ao 23, amém? Aleluia. Mas antes disso, eu queria dar um breve testemunho do que aconteceu hoje. Alguns dos irmãos sabem, eu e minha família, pela graça do Senhor, compramos um carro novo. E hoje pela manhã, eu saí para comprar pão. Quando eu volto para o carro, de frente eu vejo umas marcas no para-choque do carro. Aí eu me abaixo e vejo que foi o cachorro da vizinha que roeu o para-choque do carro. Roeu ao ponto de deixar tudo mordido o para-choque de uma ponta a outra. Aí voltei para casa, chamei a Alessandra, mostrei. Não, mas tá bem, irmão. O carro dormiu na casa da vizinha, não fala para ela não. E vamos mandar reparar. E aí, então, hoje pela manhã eu saí para ir na concessionária para mandar fazer o reparo no que o cachorro fez. Uma verdadeira obra do cão, né? Literalmente o cão roeu o carro. É uma obra do cão, né? Só que no meu caminho para a concessionária, eu parei no sinal de trânsito. Que eu freiei o carro e só sinto a pancada na traseira do meu carro. Com tudo. Lá aquele carro bonitinho, a traseira ficou toda amarrotada, toda feia. E o bichinho não tem nem um mês. Eu aí fiquei chateado a princípio, né? Conversei com quem bateu se propôs a pagar. E aí levei para a concessionária, o concessionário orçou tudo e até entrou no meio do que tinha batido, onde o cachorro roeu, né? Aí eu venho pensando, aí tem um versículo da Bíblia que diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Eu ia gastar um dinheiro para reformar onde o cachorro roeu, mas o Senhor nosso Deus, não, tu não vai gastar esse dinheiro. O inimigo vai operar, mas ele mesmo vai pagar e tu não vai gastar nem R$1. Amém? Esse é nosso Deus. Por mais que pareça uma tragédia, por mais que pareça algo difícil ou impossível que aconteça na minha e na sua vida, mas o Deus poderoso, Ele tem um compromisso comigo e contigo, que não é com os bens materiais, Ele nos abençoa com bens materiais, mas o compromisso dEle comigo e contigo é com a minha e com a sua vida, com o meu e com o seu espírito, com a minha e com a sua alma. Esse é o compromisso do nosso Deus, porque um dia eu e você vamos morar junto ao Pai, amém? Então nada aqui nessa terra vai roubar a minha e a sua comunhão com o Senhor. Amém, igreja do Senhor? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus poderoso aí. Então vamos ler. Livro de Hebreus, do capítulo 10, versos 19 ao 23, que diz assim. Sendo assim, irmãos, temos plena certeza para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, por seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, cheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura. Sem dúvida, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Todas essas coisas foi pelo corpo, foi pelo sangue, e a promessa sobre mim e sobre a sua vida, ela vem de Deus, ela vem através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, que eu e você mantenhamos em nosso Deus poderoso, no sangue que foi derramado lá na cruz, na carne que foi martirizada, para que eu e você tivéssemos acesso à graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mantenhamos essa fé e essa esperança inabalável. Mesmo que o inimigo tente, mesmo que o inimigo opere, o nosso Deus é poderoso, e poderoso bastante para nada e nem ninguém ser vitorioso sobre aquele que Deus ungiu, aquele que Deus levantou. Eu não estou falando somente de mim, eu estou falando de cada um de vocês, porque se você está aqui neste lugar hoje, se você veio para este culto de doutrina, é porque Deus te levantou como um atalaia dentro da sua casa, um atalaia aqui nesta igreja. Amém, igreja do Senhor? Vamos orar ao nosso Deus poderoso. Pai amado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Pai, agradeço a Ti, Senhor, pelo dia de hoje. Agradeço a Ti, Senhor, porque Tu tem nos guardado, porque Tu tem nos mantido, Senhor, meu Pai amado, como atalaia, Senhor, atalaias do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Pai querido Santo Deus, eu oro a Ti, Senhor, para que Tu guarde, Senhor, todo e qualquer irmão ou irmã que está aqui hoje nesta congregação. Eu não sei o que aconteceu, Senhor, ao longo do dia, esses últimos dias, Senhor, de obra do inimigo contra a vida de cada um deles. Mas de uma certeza eu tenho, Senhor, meu Pai, que Tu não, Senhor, meu Pai, recolheu a Tua mão, que Tu deixaste a Tua mão estendida, Senhor, sobre cada um de nós, sobre nossas casas, e Tu não nos desamparou, Pai querido Santo Deus. Vem, Senhor, meu Pai, hoje aqui neste culto de doutrina, derrama, Senhor, de Teu Shekinah, derrama, Senhor, uma unção de sabedoria, uma unção de conhecimento, através daquele, Senhor, que vai trazer a Tua santa e gloriosa palavra para cada um de nós. Faz com que, Senhor, ao final deste culto, nós saímos daqui, Senhor, nós venhamos a sair daqui, Senhor, meu Pai, cheios e plenos de conhecimento, Senhor, para que cada um de nós tenha uma palavra, Senhor, uma palavra de ânimo, Senhor, meu Pai, uma palavra de profecia, Senhor, uma palavra de cura, Senhor, daqueles que estão necessitados por aí. Assim, Senhor, meu Pai, nós damos início a este culto de doutrina, e a Tua igreja, Pai querido Santo Deus, te dá uma salva de palmas, porque só Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Senhor, igreja. Primeiramente, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães aqui presentes. Obrigada por existirem nas nossas vidas. E abram as vossas harpas no hino de número 107, por favor. Pode se sentar, por favor. Hino de número 107. Glória a Deus. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo e de batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos estar ofertando ao Senhor, vamos orar por dízimos de oferta. Não precisa abrir a Bíblia, eu vou só citar um versículo que vocês possam meditar mais tarde nele, que é lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 e 8. Tem uma ordem muito significante para a gente. Ele fala assim que se nós confiarmos com alegria e ofertarmos com alegria, fizermos com alegria, logo em seguida vem uma ordem assim interessantíssima, que é aquilo assim que você vai confiar e vai abundar em vós uma suficiência tremenda de fartura, alegria e paz e gozo. Então é muito importante a gente olhar essas duas partes. Quando você faz a sua parte, em seguida vai vir, você vai confiar naquele, porque nós fazemos confiando naquilo que é maior do que tudo, pode fazer coisas tremendas na nossa vida, não é verdade? Então, faça a sua parte e já em seguida você vai ter certeza do que Deus vai fazer na sua vida. Então, vai curvar sua cabeça aí, vamos orar ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, aqui apresentar meus irmãos dízimos e ofertas nesta noite. Eu quero, assim, te agradecer, Senhor, pela minha vida, pelo meu trabalho, Senhor, pelo trabalho da minha família, a esposa dos meus filhos, e que Tu tem nos provido, Senhor, não deixado faltar nada. Assim vai ser na vida dos meus irmãos também. Senhor, quando nós entendermos, Senhor, de quem nós estamos servindo, aquele Deus todo-poderoso, um Deus que é dono de todo, Senhor, as empresas multinacionais aqui desse Brasil, o petróleo, o ouro, a prata, tudo pertence a Ti. Quando nós entendemos isso, nós vamos confiar, nós vamos ofertar com alegria, nós vamos saltar de alegria, porque nós cremos no Deus que servimos. Cremos no Deus que faz milagre, que transforma, que transborda celeiros, que abre portas, que abre janela dos céus. E aí nós vamos ser abençoados cada dia mais. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus, meu irmão. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Pai nesta noite. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui reunidos, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Jesus, meu Redentor, que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. Todo que o crê, vitória lhe dará real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo,
Senhor. Somente seguirei, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta zoará do nosso Criador, agreu se levará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará, seu servo hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Meus queridos, por favor, abram a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, para nós lermos do versículo 35 até o versículo 41. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Fred, tu está com o teu microfone aí? Eu vou convidar você para fazer essa leitura. Hoje eu lembrei de tudo, menos do óculos. Aí eu não consigo ler aqui. Glória a Jesus. Então, abra aí a sua Bíblia, irmão. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Glória a Deus, aleluia. Marcos 4, 35 a 41. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E outros barcos o seguiram. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram: Mestre, não te importais que pereçamos? Então ele levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vieram trazer aqui o óculos. Vieram trazer aqui, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero, antes de entrarmos na ministração, eu gostaria de fazer um momento de oração com os irmãos. Quero orar pela sua vida,
quero orar pela sua família, quero orar para que Deus, Ele fale de uma maneira poderosa na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. E de fato, eu nunca quero perder a esperança, nunca quero perder a fé, a confiança em Deus, de que aquele culto vai ser o culto do avivamento, vai ser o momento da bênção de Deus, de que Deus vai ainda operar de forma gloriosa em nossas vidas, para a honra e para a glória do seu santo nome. Eu não tenho dúvida de que nós estejamos vivendo os últimos dias nessa terra. Ainda vai acontecer muita coisa ainda, mas a igreja precisa estar extremamente preparada. E eu continuo dizendo para os irmãos que a minha preocupação é que as pessoas estão tão relaxadas, as pessoas estão no clima exato em que a palavra de Deus diz que Jesus iria voltar. Eu afirmei para os irmãos e volto a dizer que Jesus ele não iria voltar, e agora eu já falo com toda a convicção, né? Antes eu falava, mas agora com resultado, né? Eu dizia para os irmãos que Jesus não iria voltar durante aquele pico da pandemia. Vocês são testemunhas de que eu falei isso várias vezes. Ele não vai voltar durante o pico da pandemia, durante a pandemia. Porque a Bíblia é sagrada, eu creio na palavra, eu creio na Bíblia do jeito que ela é, eu presto atenção nos detalhes, porque eu sei que são esses detalhes que fazem a diferença. Os detalhes que fazem a diferença. E a palavra de Deus, ela diz, o próprio Jesus disse que quando vocês não perceberem, quando vocês não estiverem atentos, o Filho do Homem virá. E durante a pandemia, era mais o que estava esperando, era a volta de Jesus. Toda vez que as pessoas estão ali, ele sabe, o mundo inteiro, não é só alguns irmãos, não. Os irmãos têm que estar atentos o tempo todo. Mas ali, naquele pico, aquele primeiro momento da pandemia, eu me lembro que eu assisti um vídeo lá vindo da Espanha. Da Espanha, os policiais da Espanha cantando louvores no meio da rua. E aí o pessoal, coisa linda e tal, Deus mandou esse vírus para despertar as pessoas. E eu não me empolgo muito com essas coisas, não. Eu não me empolgo, eu sei que quando as pessoas, na sua grande maioria, quando as pessoas estão sofrendo, é muito fácil elas buscarem a Deus. É muito fácil elas se voltarem para Deus, até quem não acredita em Deus. Tem um ditado que diz que não existe ateu num avião caindo. Não existe ateu num avião caindo, eu duvido. Dizer, parou os motores, o avião está caindo, eu duvido o cara dizer assim, eu não acredito em Deus, duvido. Ele se apega, ele ora desesperadamente, porque não existe ateu em avião caindo. E aí, quando as coisas estão difíceis, é muito fácil, vocês devem se lembrar, nos jornais do Brasil todo passava, que no mundo todo tinha pessoas fazendo culto nos apartamentos, pessoas cantando de um apartamento para o outro. Eu não sei se vocês lembram disso, eu assisti muito isso, né? Tem um prédio aqui da frente, aí o vizinho daqui colocou uma caixa de som e cantava o hino daqui, os outros de lá faziam assim com as mãos e aplaudiam. Vai fazer isso em outro tempo para você ver se eles não chamam a polícia. Para dizer que está fazendo barulho e que está perturbando. Mas naquela hora, todo mundo lá, né? Tal. Eu disse, isso vai acalmar. E está acalmando, infelizmente ainda tem muita coisa acontecendo, mas está acalmando cada vez mais e vai silenciar. E aí vocês vão ver quem são realmente as pessoas que temem a Deus. As pessoas que temem a Deus, elas não dependem de circunstâncias. Aprendam isso. As pessoas que temem, que amam a Deus, não dependem de circunstâncias para poder buscar a Deus. As pessoas que temem a Deus, elas buscam a Deus na alegria, é que nem no casamento, né? Na alegria e na tristeza, na fartura e na ausência, né? Na riqueza, na pobreza. O crente que ama a Deus, ele não precisa de se basear nas circunstâncias para amar e adorar o Senhor. Ele adora em
toda e qualquer circunstância. Por isso, aquele primeiro momento passou. Será isso, gente? É a caixa mesmo? Aquele primeiro momento passou, e aí então, as pessoas estão aí mais tranquilas, começam a esquecer de Deus. É nesse momento que os irmãos, Igreja do Senhor Jesus, tem que ficar ainda mais atentos. Nós precisamos nos despertar, irmão. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ficar vociferando, né? Vou ficar gritando, vou ficar clamando, lembrando aos irmãos que nós precisamos nos despertar, porque eu não tenho dúvida de que nós estamos nos últimos dias. Não tenho dúvida nenhuma. Não é por causa de pandemia, não. É por causa de tudo que está acontecendo no mundo. E no outro momento eu vou falar melhor com os irmãos. A gente tem tratado sempre isso. Hoje eu não quero tratar sobre isso. Mas em outros momentos nós vamos continuar tratando para que a sua mente se desperte. Para que o seu coração se desperte. Para que você seja uma pessoa verdadeiramente despertado para servir a Deus e continuar servindo em todo e qualquer momento. Então, se você não se importa, eu queria convidar você a se colocar em pé, por favor. Glória a Deus. Para nós fazermos uma oração, pedindo a misericórdia e a graça de Deus. Pedindo para que Deus venha despertar o nosso coração. Uma oração que eu tenho feito a Deus é: Senhor, Tu estás tão próximo e o meu coração está tão dormente. É isso que eu tenho orado a Deus. Irmãos, olhem para mim, por favor, só um momento. Eu queria estar no nível espiritual bem melhor do que eu estou hoje. Eu estou bem com Deus. Eu oro, eu leio, eu estudo. Eu passo praticamente o dia todinho lendo, estudando, orando. Mas eu olho para trás, cada segundo que eu perdi na vida, eu lamento. Lamento muito mesmo. Porque eu sei que isso era de suma importância agora. E o que é pior é se a gente vacilar e acabar perdendo mais tempo. O tempo que nós perdemos ninguém recupera. Mas a gente pode perder ainda mais tempo. E é isso que eu me cobrado diante de Deus. Eu quero orar mais. Eu quero ler mais, eu quero estudar mais, eu quero me aprofundar mais nas coisas de Deus. Porque pela misericórdia e graça de Deus, pelo pouco conhecimento que eu tenho, os irmãos, eu sei que tem vários irmãos, pastor, o senhor conhece muito? Não, irmão, não conheço não, conheço bem pouquinho. O que era para eu conhecer, do tempo que eu tenho de crente, era para eu conhecer, assim, umas 10 vezes mais. Meu conhecimento era para ser, no mínimo, 10 vezes maior do que eu tenho hoje. Então, eu considero que eu tenho um conhecimento pequeno. Mas, nesse conhecimento pequeno que eu tenho certeza, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês, eu tenho certeza absoluta que nós estamos às margens do arrebatamento. Desse pouco conhecimento que eu tenho. Quando eu olho para a Bíblia, eu quero dizer para vocês que eu não sou uma pessoa que só lê Bíblia, eu não leio só Bíblia, eu leio livros, eu assisto documentários, eu assisto jornais, e olhando para tudo que eu consigo observar, não tem outra coisa que possa estar acontecendo agora que não seja o arrebatamento da igreja. A igreja está prestes a deixar essa terra. E sabe qual é a angústia do meu coração? É que eu não consigo ficar mais desesperado por isso do que eu deveria. Sabe o que nós deveríamos estar fazendo? Batendo na porta dos nossos vizinhos, falando com eles, falando com nossos parentes, falando com as pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor. Nós deveríamos estar fazendo algo assim. Lá no Egito, o que é que o povo fez no dia de sair do Egito? A Bíblia diz que eles jantaram, não foi?
A Bíblia diz que eles jantaram com a mochila nas costas, sandália nos pés, cajado na mão. Sabe o que significa isso? Jantando pronto para viajar. Era assim que era para a gente estar vivendo. Era assim que era para nós estarmos vivendo. Pronto para viajar. Daqui a pouco a trombeta vai soar. Quem é que está preparado? Quem é que está jantando com a mochila nas costas? Soberano Deus. Nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por nós estarmos aqui nesta noite. Podemos reunir, poder olhar no rosto dos meus irmãos, meu Pai, poder cultuar a Ti juntamente com a Tua igreja, poder cantar louvores, poder apresentar a minha vida diante do Teu altar. Eu te agradeço, meu Pai, pelo privilégio de poder ler as Escrituras. Eu te agradeço pelo privilégio de poder, Senhor, levantar a minha voz em alto e bom som e glorificar a Ti, Senhor, meu Pai, porque quantas e tantas pessoas gostariam de ter esse privilégio que eu tenho e não têm. Pessoas que gostariam agora de estar congregados, reunidos, mas infelizmente eles habitam em países onde já não é mais possível isso, meu Pai. Mas nós aqui ainda temos esse privilégio, Senhor. Meu Deus, e por isso eu te agradeço tanto por esse momento, por essa oportunidade, por esse instante na tua presença, Senhor. Aleluia, Deus, soberano e eterno Pai. Meu Deus, e nesta noite eu quero clamar a Ti por misericórdia, implorar a Ti para que a minha vida espiritual, ela se desenvolva mais, ela possa, Senhor, alcançar os níveis desejados por Deus. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todo momento perdido, por cada instante que eu deixei de buscar a Tua face, por cada instante que eu deixei de ler Tua palavra, por cada instante que eu deixei de buscar conhecimento, por cada instante que eu deixei de me preparar melhor, Senhor, para a Tua obra, meu Deus, e para esse momento tão importante, Senhor. Oh Deus bendito e poderoso, mas eu me coloco agora na Tua presença, eu imploro a Ti, para que o Senhor, por sua misericórdia e graça, me ajude, aleluia, para que eu possa, Senhor, não perder mais tempo, para que eu possa me habilitar melhor, para que eu possa, Senhor, depositar, meu Deus, a minha vida no Teu altar e ser preparado por Ti, meu Deus, habilitar-me, Senhor, como diz a Tua palavra, que nós devemos nos apresentar como obreiro, aleluia, preparado, que não tem do que se envergonhar, Senhor, e que maneja bem a palavra da verdade. Meu Deus, eu oro nesta noite pela Tua igreja, eu oro nesta noite pelos Teus filhos, eu oro nesta noite pelo Teu povo, meu Pai, para que o Senhor venha despertar, para que o Senhor venha tocar no coração, para que o Senhor venha abrir os olhos agora, Pai, da Tua igreja, do Teu povo, para que nós nos levantemos, para que nós entendamos esse momento, meu Deus, que a igreja está passando nessa terra, Senhor. Traz avivamento, traz unção, traz o derramamento do Teu poder, da Tua glória. Meu Pai, nós precisamos tanto de que o Senhor venha despertar. Meu Deus, nós precisamos lutar para não cair naquela armadilha, porque a Tua palavra diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Meu Deus, eu não quero entrar nesse meio. Eu não quero aceitar isso para a minha vida. Eu não quero que a minha vida esfrie. Eu não quero que o meu coração esfrie. E eu me lembro que o Senhor disse para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meu Pai, em nome de Jesus, vem aquecer a minha alma. Vem aquecer a alma do Teu povo, vem aquecer a alma da liderança, vem aquecer a alma da igreja, vem aquecer o nosso espírito, Pai, que haja fogo de Deus, que haja unção de Deus, que haja poder de Deus derramado abundantemente sobre as nossas vidas. Aleluia, Pai. Senhor, fala conosco nesta noite, que a Tua palavra venha ser de grande influência na nossa vida, para a glória do Teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Poder sentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Poder sentar. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Amém? Lá atrás? Não? Tá? Tá ok? Glória a Deus. Meus irmãos, eu decidi comentar com os irmãos sobre essa passagem bíblica que fala sobre aquele momento que Jesus acalmou uma tempestade. Esse texto, ele está registrado nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, eles são os 3 primeiros evangelhos. Tem 4 evangelhos, e os 3 primeiros, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Sinóticos, a palavra sinótico do grego significa a mesma visão, mesmo olhar. Os 3 primeiros livros evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam praticamente a mesma coisa. Tem coisa que tem no livro de Lucas que não tem no livro de Mateus, mas normalmente os 3 acabam contando a mesma história. E o Evangelho de João não é sinótico, porque as coisas que tem no Evangelho de João, dificilmente elas constam nos outros evangelhos. Mas esses 3 primeiros, eles costumam contar as mesmas histórias, os mesmos acontecimentos, as mesmas parábolas e assim por diante. Quando você vai ler essa passagem que nós lemos aqui, por exemplo, que está em Marcos 4, 31, 35 a 41, ela também está lá em Mateus 8, 23 a 27, aí mesmo embaixo no seu texto aí, onde está Jesus acalma uma tempestade, aí embaixo em letras menores está escrito Mateus 8, 23 a 27, é onde essa passagem aparece também, e Lucas 8, 22 a 25. E aí eu queria começar dando uma orientação para os irmãos. Quando você for ler um texto da palavra de Deus, que apareça essas informações aqui embaixo, de que esse mesmo texto aparece em outras passagens da Bíblia, eu recomendo a você que você leia todas elas. E aí algumas pessoas desavisadas, elas acabam lendo e elas chegam à conclusão errada de que a Bíblia tem contradição. Tem gente que pensa isso, né? Ele lê a Bíblia, por exemplo, um dos evangelhos fala que tinha 2 cegos sentados na beira do caminho. Você já deve ter visto isso, né? Aí o outro fala que tinha um cego, inclusive dá o nome do cego, que era o Bartimeu, né? E aí a pessoa vai ler, mas um evangelho está dizendo que fala que é um só cego. Tinha um cego. O outro já está falando que são 2. Então tem contradição na Bíblia. Às vezes a gente vai ver lá uma coisa, e lá no outro, como por exemplo também aquela passagem do leproso, que pediu para ser purificado, e a Bíblia diz que Jesus ia entrando em Jericó. E aí o outro evangelho diz que Jesus ia saindo de Jericó, quando aconteceu isso. E aí, é aí que entra o desafio, que você precisa ler, e você precisa descobrir por que aquelas informações aparecem ali. A Bíblia não tem contradição. A Bíblia, ela se complementa. Ou seja, quando você percebe uma coisa aqui nesse texto, e você vai ler no outro, tem uma coisa que esse texto aqui não está falando, o outro texto não está contradizendo, ele está complementando. Por exemplo, tem aqui o Adriano e a Tiffany sentados aqui, bem na frente aqui, cuidando aqui da filmagem. Aí eu posso chegar lá em casa, né, e eu dizer, olha, o Adriano estava sentado lá à mesa, cuidando da filmagem. E aí o Fred pode ir lá depois e dizer assim, pastor, estava lá o Adriano e a Tiffany, né? Eu menti? Eu não menti. Apenas me interessou dizer apenas que o Adriano estava, e o Adriano está, né? Se o Fred chegar dizendo que a Tiffany também estava, ele só está o quê? Complementando. E aí você vai, tinha 2, mas o pastor falou só de um.
O Fred falou dos dois, né? É isso que aparece na Bíblia, não é uma contradição. E esse texto aqui, que aparece em três passagens, que nós já citamos aqui, ele dá essa ideia de quando você lê numa passagem, você vai buscar nas outras informações complementares, que aí vai te dar uma visão melhor para que você possa explicar melhor para as pessoas. Pois bem, eu escolhi dos três textos, eu escolhi ler com os irmãos este daqui de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. A Bíblia diz assim, olha, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Jesus, o texto está nos dando a entender que naquele dia, ou seja, num dia que foi cheio de atividade, e se você for ler as passagens anteriores, você vai ver que Jesus passou o dia pregando, o dia curando pessoas. Jesus passou o dia fazendo a obra de Deus. E se tem alguém aqui que já experimentou aquilo que eu já experimentei algumas vezes, né? Tem mensagem que a gente prega que parece assim que ela está sugando. Eu sei que Timóteo já experimentou isso, porque ele já me falou, nós já conversamos sobre isso. Aquela mensagem, pastor Timóteo, que parece que a gente está falando e tem alguém sugando a nossa energia, né? Que quando termina, uma vez eu fui ministrar num encontro, era um encontro de líderes, não me lembro, não sei se era ou era SBE. Eu sei que eu ministrei, irmãos, a mensagem, eu entreguei o microfone, eu não tive condição de orar. Eu mandei o povo ficar em pé para orar, eu entreguei o microfone para alguém, irmão, eu saí assim, parece que eu tinha pegado uma surra de pau. Todo quebrado assim, todo sem força mesmo. Tinha uma rede atada assim na beira do igarapé, entre duas árvores. Eu só fiz cair lá dentro. E dormi assim, mas foi algo incrível. Aquela ali foi a experiência mais forte que eu já passei. Mas isso acontece, que você está ministrando e você imagina Jesus com a unção que ele pregava, com a autoridade que ele pregava, com o dinamismo que ele pregava, passar o dia inteiro pregando. E é claro, o texto diz, a palavra de Deus diz, e nas outras passagens diz, que Jesus já estava cansado. Jesus, e era, diz a Bíblia, que era o final do dia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra banda. E aí diz assim, eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E aí, com a ajuda das outras passagens bíblicas, a gente vai entender o seguinte, que quando fala que assim, levaram assim como estava, eu fico pensando, como que ele estava? Né? E a Bíblia diz, Jesus falou para eles, olha, vamos passar para outra margem do rio. O lago que eles iriam atravessar, que aparece como o Mar da Galileia, aqui, não é um mar de verdade. Na verdade, é um lago muito grande. É um lago que tem 14 quilômetros de largura e 21 de comprimento. É um lago de água doce, que fica abaixo do nível do mar. Fica bem abaixo do nível do mar. E esse lago que é a maior fonte de água doce do Oriente. Olha, interessante, né? A maior fonte de água doce do Oriente. E eles estavam lá, então, no lago da Galileia. E aí Jesus disse, vamos passar para o outro lado. Quer dizer, remar cerca de 14 quilômetros para atravessar de um lado para o outro, que essa era a largura do lago. E aí Jesus, eles despedem a multidão, aquelas pessoas vindo, Jesus ministrando bênção, orando, e uma pessoa e outra querendo conversar com Jesus. E aí a Bíblia Sagrada diz que eles entram no barco, e Jesus, cansado que estava, receba a informação nos outros textos, a Bíblia diz que ele colocou um travesseiro e deitou-se na parte de trás do barco. Deitou-se e dormiu, porque estava cansado. E aí, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Mateus, fala que levantou-se uma grande tempestade, que faria a gente achar
que era uma chuva terrível, né? Mas aqui fala que levantou-se grande temporal de vento. Não havia chuva. Não estava chovendo. Era apenas um temporal de vento. Um grande vendaval começou a atacar o barco. E Jesus está dormindo lá na parte de trás. Popa, né? Popa. Na popa. E os discípulos aqui, remando, se esforçando. E em primeiro lugar, eles não pensaram em acordar Jesus. Deixa ele dormindo, está cansado. A gente consegue resolver isso aqui com facilidade. Só que daqui a pouco, eles começam a perceber que aquela luta, aquele momento, que aquela tribulação, que aquele vendaval era muito maior do que eles estavam acostumados, maior do que as forças dele. E eu queria aqui expressar para os irmãos que existem momentos nas nossas vidas que a gente tem controle de tudo que está acontecendo. Deus permite algumas lutas para nós que a gente consegue levando. A gente ora em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades, mas a gente consegue levando. Aparece uma dificuldade, uma enfermidade, um problema, uma dívida, e são coisas que a gente até não gosta, é um problema ruim, mas a gente sabe que aquilo ali a gente pode ir levando e tentando resolver, ainda que esteja orando, ainda que esteja confiando em Deus, nós sabemos que está nas nossas mãos resolvermos aquele problema. Mas tem problema, meus irmãos, que estão acima das nossas forças, problemas que escapam da nossa capacidade, problemas que realmente não estão ali debaixo da nossa competência de resolver. E quando nós enfrentamos esses problemas, não esqueça, é hora de Jesus entrar em cena. Não esqueça, na hora que você tiver um problema, que você não consiga resolver, se lembre que você serve um Deus que Ele resolve. Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele pode, e Ele está com você. Ele está no teu barco. E aqui acontece uma coisa interessante, meus irmãos. Sabe, geralmente a gente pensa assim, eu já ouvi muitos crentes dizerem isso, e eu lamento muito eu ter que quebrar isso de você. Mas eu quero que você aprenda a verdade. Tem muitos irmãos que quando vão fazer um empreendimento, eles dizem assim, se Jesus está no negócio, o que acontece? Tudo vai dar certo, não é que a gente costuma dizer isso? Se Jesus está no negócio, vai dar tudo certo. Eu quero dizer para vocês que isso aí é errado. A gente tem a ideia, a gente tem a fantasia de que se Jesus está conosco, nada vai dar errado. Não vamos enfrentar problemas, a gente vai acordar de manhã, quem não tem carro vai para a parada, não vou ter que esperar muito, eu vou chegar lá na parada, o ônibus já está passando. E aí eu entro no ônibus, estou atrasado, mas eu não vou ter que esperar muito. Quando eu chego na parada, qual é o ônibus que passa? 650, né? Passa aqui, né? O 650 já está passando, na hora que eu subo na plataforma, ele vem e para. E aí eu entro, e graças a Deus, estão todas as cadeiras desocupadas, todas as cadeiras estão vazias, e eu posso escolher a cadeira que eu quiser para sentar. E aí você senta, e aí, meu Deus, mas mesmo assim eu estou atrasado, e aí tem os semáforos todos, né? Mas não se preocupe, Jesus está com você, e aí quando você vai chegando no sinal, os sinais vão abrindo todinho. Os sinais estão tudo vermelho, e aí é verde, né? Estão todos verdes, e aí você vai chegar facilmente lá. É assim que acontece? Não, parece que quando a gente está atrasado aí que atrasa mais. Não é verdade? Parece que quando a coisa dá errado, tudo dá errado. Se tem algo para dar errado, vai dar exatamente quando tu estiver apressado. Se tem algo para demorar, vai demorar exatamente quando você estiver com pressa. Porque tudo parece que fica pior. E é claro que quando a gente está adiantado, a gente não se preocupa. Às vezes a gente vem aqui para a igreja, eu tenho que atender alguém em cima da hora. E aí eu vou chegar atrasado na igreja, e a gente sai lá de casa. Aí tem um carro na nossa frente, e parece que o camarada vai pisando no freio.
E a gente vai, e o pior é que a rua é estreita, não dá para passar, né? E a gente coisa, né, dá luz alta e coisa, e o camarada tá nem aí pro teu sofrimento. E dá vontade de você sair dentro do carro, pegar o dedo, botar aqui, tá, e passar e vir embora, porque aí nesse momento é que tudo dá errado. Não é verdade? A vida é assim, irmão. A vida é assim. O fato de você ter Jesus na sua vida não significa que você não vai passar por lutas. O fato de Jesus estar no teu barco não significa que não haverá tempestade. As tempestades vêm. E é interessante aquela parábola que Jesus contou lá do homem prudente, do homem tolo. Ele disse que o homem sábio, ele é comparado a um homem que edifica a sua casa na rocha. E o homem tolo é comparado a alguém que edifica a sua casa na areia. E aí o interessante, o ideal seria que Jesus dissesse assim: o homem que construiu a sua casa na rocha não enfrenta a tempestade, não enfrenta a chuva, não enfrenta enxurrada, não enfrenta nada. Mas não, tanto o que construiu a casa na areia, quanto o que construiu na rocha, Jesus disse que vem a tempestade, vem a chuva, vem o vendaval, vem a enchente e bate contra aquela casa. A diferença é aonde você está firmado. Essa é a diferença. O sofrimento que você tem, o ímpio também tem. A dificuldade que você passa, o ímpio também passa. Se você fica doente, o ímpio também fica doente. Sabe qual é a diferença entre eles e você? Jesus está no teu barco. Jesus está na tua embarcação. Mas não fique você pensando que pelo fato de você ter Jesus, não vai haver tribulação. Porque normalmente, quando a pessoa não tem Jesus, nós conseguimos explicar melhor os problemas que eles passam, não é verdade? E sabe que eu lembro, irmão Fred e irmã Alessandra? Eu lembro sempre daquela passagem, capítulo 10 de Marcos, que fala sobre o jovem rico, né? Também é sinótico, né? Aparece em várias passagens. A Bíblia Sagrada diz que aquele jovem chegou com Jesus e disse: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: tu sabe os mandamentos, né? Não roubarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe. E Jesus falou lá os mandamentos. Aí ele disse assim: mas tudo isso eu tenho feito. E aí é que é uma das passagens bíblicas que eu tenho mais dificuldade de entender. Porque quando uma pessoa chega comigo e diz assim: pastor, eu estou perdido, pastor, o que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu digo para ele? Qual é a primeira coisa que você diz? Aceite a Jesus. Não é verdade? Entrega a tua vida para Deus, obedeça a Deus, sirva a Deus, e aí você vai deixar de ser um perdido. Aí vamos dizer que essa pessoa olhe para você e diz: eu já fiz tudo isso. E agora? Foi isso que aconteceu lá com o jovem rico. Porque a gente costuma entender assim: se eu aceitei Jesus, então tudo se resolveu. Qual é a palavra que eu vou dar? A gente não consegue entender quando a tempestade vem sobre aquele que está orando. A gente não consegue entender e muitas vezes não consegue aceitar por que a tempestade vem quando você está fazendo tudo certo. Os discípulos estão passando por uma situação, a Bíblia diz que levantou um grande temporal de vento, que as ondas se levantavam contra o barco. E é interessante que Jesus está deitado na parte de trás, eles estão remando, claro, olhando para a parte da frente, o vento está vindo de lá e automaticamente as ondas estão se levantando de lá para cá. E a água, cada onda que vem maior do que a outra, porque isso que vai acontecendo faz o efeito dominó, né? Uma onda levanta, a outra que vem atrás é maior, e cada onda maior do que a outra, e batiam de impacto contra o barco, e a Bíblia diz que eles estavam a ponto de sossobrar. Essa palavra significa ir a pique, virar, naufragar, afundar. Eles estavam a ponto de naufragar quando eles então decidiram que eles iriam acordar a Jesus. Mas antes disso, eu quero explicar para vocês uma coisa. Quero continuar dizendo para vocês o seguinte. Vocês lembram de Jonas? O Jonas está lá no barco, dormindo lá no fundo do barco, né? No porão. Atou a rede dele lá. Eu não sei se ele tinha rede, mas fosse um bom amazonense, né? Tinha. Atou a rede dele lá
está deitado, o barco está se arrebentando, o Jó não está nem aí dormindo. Dormindo como se fosse um justo, né? E ele não era justo, ele estava em pecado, ele estava em desobediência contra Deus. E aí, a Bíblia Sagrada diz, conta a história, todos nós sabemos, que nós entendemos que aquele barco estava para afundar por causa da desobediência de um servo de Deus. E isso é fácil entender, é ou não é? Quando a gente vê um homem desobediente, uma mulher desobediente sofrendo, o que a gente diz em primeiro lugar? É para isso mesmo. Não é verdade? A gente diz assim, ó, não quer viver em obediência, está desobedecendo, é isso mesmo, vida de rebelde na peia. Todo castigo para desobediente é pouco, todo castigo para rebelde é pouco. E geralmente é isso que a gente fala, porque a gente entende facilmente quando o sofrimento vem, quando a tribulação vem, quando a tempestade se levanta na vida do rebelde. Mas a gente não consegue entender por que eu estou sendo atribulado. Por que o vendaval está contra mim? Por que o meu barco está para naufragar se eu estou em obediência a Jesus? Eles estavam ali, não porque eles saíram por conta própria. Eles se lembram, eles estavam desse lado, e Jesus disse assim, olha, vamos para o outro lado. E eles estão lá para obedecer Jesus. E talvez você não entenda, por que às vezes as lutas, as dificuldades, os problemas se levantam contra você exatamente quando você está cumprindo a palavra de Deus. Tem gente que nem gosta mais de cumprir a palavra de Deus, porque ele pensa assim, quando eu estou fazendo tudo certo, o inimigo se levanta. E eu quero dizer para você que nem sempre é o inimigo. E mesmo que seja o inimigo, ele não pode fazer nada sem que o meu Deus autorize. O diabo não manda em nada, quem manda é o meu Deus que dá ordem em tudo, é Ele que, a Bíblia diz, é Ele que mata, é Ele que dá vida, é Ele que tira lá do alto e joga no chão, é Ele que tira do chão e põe lá no alto, é Ele que faz tudo, foi Ele que salvou tua alma, foi Ele que resgatou você, é Ele que é o responsável por tudo, e ainda que o inimigo se levante, ele não pode fazer nada com você, sem que ele peça autorização para o meu Deus, não pode fazer nada. A gente costuma culpar o diabo como se o diabo fosse independente. Como se o diabo pudesse fazer o que ele bem entende. Ele não pode fazer o que ele bem entende. Não pode. Você lembra de Jó? Toma os bens dele. E Deus disse assim, pode tomar tudo, mas não toca nele. Ali o diabo fez o que quis, né? Mas tinha uma outra coisa que o diabo queria que ele não podia fazer. O que era? Tocar em Jó. Jó não sentiu uma ferrada de uma formiga que o diabo quisesse fazer. Não sofreu nada, não podia tocar nele. É como se houvesse uma redoma aqui, protegendo Jó. Pode tocar em tudo, pode destruir tudo, mas nele tu não toca. Aí o diabo foi lá de novo e disse, mas tu não deixou tocar nele, né? Aí Deus disse assim, tá bom, toca nele, mas não tira a vida dele. Irmão, você é imortal enquanto Deus quiser que você viva. Você é imortal enquanto Deus quiser que você viva. Não pense que a tua vida está à mercê desse ou daquele. Aquele fulano falou que vai me matar. Ciclano disse que vai me perseguir. Não sei quem mais. A tua vida não depende dos outros. A tua vida depende de Deus. É só de Deus que depende a tua vida. E somente dele. Mas é difícil entender. Eu estou em obediência a Deus. E aí veio a tempestade de vento. E aí as ondas começam a se levantar e os discípulos, os apóstolos vão lá com Jesus. Eu acho interessante que a Bíblia Sagrada diz que todos eles clamaram dizendo, Senhor, e eu leio a Bíblia, eu costumo viajar, eu costumo imaginar a cena. Eu olhar para assim 12 homens, ao mesmo tempo como se tivessem ensaiado. No momento de angústia, no momento em que as ondas são mais fortes do que a tua experiência. Aqueles homens, muitos deles eram pescadores, pelo menos 4 deles eram pescadores experientes, acostumados com a voragem do mar. Mas como eu já disse, tem situações que escapam da nossa capacidade. Estão além das nossas forças, estão além dos nossos
da nossa capacitação. E aí, nesse momento, não tem outro jeito, é clamar ao Senhor. Mas, queridos irmãos, quando clamarmos a Deus, tenhamos cuidado de não deixar de honrar a Deus por causa do sofrimento que estamos passando. Os discípulos, eles foram rebeldes. Eu achei muito rebelde, muita ousadia da parte deles. Todos os 12 olharem para Jesus: mestre, você já imaginou você acordar assim com um grito? Né? Você está dormindo lá tranquilo e todo mundo: mestre, tu não te importa. Olha que coisa interessante, irmão. Tu não te importa que pereçamos. Quantas vezes nós não falamos isso? Quantas vezes nós não fazemos isso? Quando nós achamos que Deus não se importa com o nosso sofrimento. Quando nós achamos que Deus não está olhando para nós. Quando nós achamos que Deus não está ouvindo a nossa súplica. E eu quero trabalhar bastante essa questão de Deus ouvir. Deus ouve. Ele ouve, irmão, teu gemido. Ele ouve as tuas orações. Ele ouve o teu grito. Ele vê as tuas lágrimas. Ele entende o teu coração. Ele sabe dos teus problemas. E mesmo quando você não clama, Ele sabe. Porque o meu Jesus disse que antes que vocês abram a boca, o Pai já conhece tudo e sabe do que vocês precisam. Mesmo se eu não orar, Ele sabe. Então, eu gosto sempre de lembrar uma coisa. Quando eu falo ou penso alguma coisa má, e todos nós, infelizmente, em algum momento a gente acaba pensando algo ruim. Não pense que é só você, não. Todo mundo. Acontece algo ali, naquele momento você pensa ruim, depois você fica se reprimindo, né? Eu não queria que um pensamento assim brotasse na minha cabeça. Alguém te xingou e você pensa em retrucar. E aí você sai dali se sentindo mal. Nem fez, nem retrucou. Não sentiu vontade de pegar o cachorro não, né, Fred? Que mordeu, que mordeu o para-choque do carro. Mas aí sabe o que acontece? A pessoa pensa em fazer algo, né? Pensa em retrucar, em falar uma palavra ruim, depois a pessoa fica ali se sentindo mal. Quando você faz isso, mesmo que você não falou, mesmo que você não planejou, aquilo ali brotou espontaneamente na tua mente. Eu pergunto para você, Deus sabe ou não sabe disso? Ele sabe. Se você um dia, eu espero que não aconteça, mas se você um dia falar palavrão, trate de pedir perdão a Deus, porque tenha certeza que Ele ouviu. Mas eu tenho certeza que nenhum irmão aqui duvida de que se você falar um palavrão, Deus ouve. Ouve ou não ouve? Eu tenho certeza aqui que nenhum irmão duvida de que se você falar uma coisa ruim ou fizer uma coisa ruim, Deus sabe. Mas muitos irmãos acabam duvidando de que se ele dobrar o joelho diante de Deus e clamar a Deus e tentar chamar a atenção de Deus, ele duvida às vezes de que Deus esteja vendo. Agora, meus irmãos, se Deus vê até aquilo que eu não quero que Ele veja, se Deus conhece até aquilo que eu não queria que Ele conhecesse, Ele diz, eu sondo a tua mente, eu esquadrinho o teu coração, eu examino os teus rins, o Senhor conhece tudo, Ele faz exame completo em você, DNA e tudo, Ele faz tudo que é exame em você, conhece tudo que tu não sabe, Ele sabe. Imagina se Ele não conhece o clamor, se Ele não ouve a oração de alguém que clama, de alguém que implora, de alguém que busca a face dEle. Deixa eu dizer com toda a convicção nesta noite, Ele te ouve, Ele sabe, Ele conhece e tem mais, Ele se importa. Os discípulos perguntaram, não te importas? E eu queria responder por Jesus, sim, Ele se importa. Ô Jesus, eu tenho sofrido dessa dor faz tanto tempo, dor crônica. Dor crônica. É dor que já faz parte da tua rotina.
é doença que já faz parte da tua vida normal, cotidiana. Jesus, não está vendo isso, Jesus? Sim, Ele está vendo. Eu quero dizer para você nesta noite, que vai chegar um momento, eu espero que seja hoje, em que Jesus vai fazer essas tempestades se acalmarem da tua vida, em que Ele vai fazer com que todas essas dores e esses males caiam por terra, que se aquiete o mar, que se acalme o vento e que Ele possa trazer paz para a tua vida. E tem uma coisa aqui, estou caminhando para o encerramento, é muito rica essa passagem, não tem como a gente aproveitar tudo numa mensagem só. Mas os discípulos chegam lá, mestre, não te importas? E aí Jesus levanta. E aí Jesus vai lá repreender o vento e o mar. E Jesus faz 3 repreensões aqui. Primeira repreensão, o vento. Segunda repreensão, o mar. Terceira repreensão, os discípulos. Ele repreendeu o vento é que estava provocando as ondas. Ele repreendeu o mar que estava sendo provocado pelo vento. E repreendeu os discípulos que não estavam sabendo reagir àquela situação. E aí, eu lembrei de uma outra passagem também, que é onde Jesus acalma uma outra tempestade. Que é aquela tempestade que Jesus não estava no barco. E aí fica mais fácil da gente entender, né? Jesus multiplicou os pães, depois Ele liberou os discípulos para atravessar esse mesmo mar lá, esse mesmo lago. E aí os discípulos foram e Jesus ficou na terra orando. E a Bíblia diz que por volta da 4ª vigília, Jesus foi encontrar-se com os discípulos. E aí eles viram Jesus, havia uma tempestade muito forte no meio da noite. E aí eles viram Jesus, a silhueta de Jesus surgindo no meio da escuridão. E eles pensaram, é um fantasma. E começaram a gritar. E aí, nesse momento, eu lembrei dessa passagem porque ela é importante pelo seguinte. Nesse momento, Jesus fez uma coisa interessante. Ele se dirigiu primeiro para os discípulos. Nessa passagem que Jesus veio andando sobre o mar, Jesus não repreendeu o mar primeiro. Jesus não repreendeu o vento. Jesus, Ele acalmou os discípulos. Porque Jesus não estava no barco. Jesus não estava no barco. Então era natural que os discípulos estivessem com medo. É natural que alguém que não tem Jesus na sua vida, quando vê a tempestade, ele se desespere, porque ele não tem a quem recorrer. É natural quando Jesus não está no barco haver medo. Então Jesus não repreende os discípulos. Jesus acalma os discípulos. Jesus olha, antes de entrar no barco, quando eles olham a silhueta de Jesus surgindo do meio das trevas, e eles gritam, é um fantasma. E Jesus disse assim, calma. Tenham paz, sou eu, não tenham medo. E aí acalma o coração dos discípulos. Aí Jesus entra no barco, depois Jesus repreende o vento e o mar. Olha só a sequência, mas agora Jesus está fazendo diferente. Jesus está deixando os discípulos por último, porque tem uma lição aqui que eles precisavam aprender, e nós precisamos aprender também nesta noite, essa mesma lição. Jesus, Ele, quando os discípulos acordam, Ele não te importa que pereçamos, Ele se levanta. E aí Jesus, diz a Bíblia que Ele olha e diz assim, vento, aquieta-te. E hoje, eu estava lendo em várias versões essa passagem, e eu li essa passagem na Bíblia King James, que é uma tradução excelente. A Bíblia King James, quando você puder comprar uma Bíblia para leitura, compre essa leitura, essa Bíblia King James. Tem algumas Bíblias, Bíblia de Jerusalém, para quem quiser estudar, ela é uma Bíblia católica, viu, irmãos? Você consegue comprar a Bíblia de Jerusalém, lá naquela livraria Paulina, lá no centro. Aonde? Esse shopping daqui tem? Do lado do Shopping Leste, bem do lado do Shopping Leste, né? Tem a Bíblia, o irmão Fred está falando aqui. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia muito boa para estudo. Inclusive, tem os livros apócrifos lá que, quando você tiver tempo, é bom ler também. Eu já li os 7 livros apócrifos.
e um livro para leitura, assim, para você entender o texto de uma forma mais fácil, você, sem ser vulgar, né? Porque tem a Bíblia na linguagem de hoje, e aquilo ali eu não recomendo você ler aqui a Bíblia naquela linguagem, não. Ela não traz, assim, nada de conhecimento, de reforço para você. Leia a King James. É uma tradução interessante. Eu estava lendo ela hoje, a King James. É interessante que Jesus, ele fala, quando os discípulos acordam ele, aqui nesse texto, nessa tradução, Jesus diz assim: é o versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E é interessante que na Bíblia King James, aqui fala, repreendeu dizendo acalma-te. Lá na Bíblia King James ele fala assim, paz. Paz. Quer dizer, parou toda a violência. Parou toda a guerra. Paz. Jesus, ele repreende o vento. Na hora que Jesus repreende o vento, irmãos, tentem se imaginar no barco. Você está ali no barco, o vento sopra violentamente, agita as ondas se levantam, cada uma maior do que a outra, e no mar aberto costumam se levantar ondas de 5, 6, 7 metros de altura. Eu já vi em praia, quando a onda está a 2 metros de altura, 1 metro e pouco, você não pode entrar no mar. Não tem como. Você vai se despedaçar todo. Você imagina ondas de 4 metros, de 5 metros, 7 metros de altura. E aí eu já vi também cenas aonde aqueles barcos vão e eles desaparecem assim no meio da onda, que a gente pensa, sumiu, afundou. E aí quando a onda passa, a gente vê ele boiar de novo. E eu imagino essa cena, os discípulos lá lutando, se esforçando para chegar, para sair do meio daquela tempestade. E aí o vento cada vez mais forte, levantando ondas cada vez maiores. E aí vocês imaginem Jesus chegar bem na frente do barco e levantar a mão e dizer para o vento: calma, para. E na hora, aquele vendaval simplesmente desaparece. As ondas estão vindo em direção ao barco, e quem sabe aquela seria a última onda. E Jesus olha para o mar, primeiro ele levanta para o céu, assim diz assim, calma! E o vento se acalma. Depois ele olha para a onda, e é interessante ele dizer assim, acalma-te! É igual alguém que está ali com muita raiva, né? E a gente bater no ombro dele, ei, quieta aí, rapaz, te acalma aí. E Jesus tem poder para fazer isso, não é com o ser humano, às vezes, nem com os homens a gente tem poder para fazer isso. Quando tem alguém com muita raiva, muito violento, a gente chega lá, é uma luta para acabar, é uma luta para acalmar, é uma luta para fazer aquela pessoa cessar. Mas Jesus não precisa disso, ele tem poder, ele tem autoridade. E a palavra de Deus diz que quando ele falou para o vento, te acalma, o vento teve que se acalmar. Quando ele falou para o mar, te aquieta, o mar teve que se aquietar. Quando ele falar para essa doença, sai, ela tem que sair. Quando ele disse para aqueles demônios, sai, eles tiveram que sair. Jesus, ele tem poder sobre tudo. E sabe, depois que tudo se acalma, os discípulos amedrontados, agora não mais com o vento, não mais com as ondas, eles estavam agora amedrontados com Jesus. Eles estavam com medo de Jesus agora, porque estavam pensando assim, se esse homem tem poder para fazer uma onda de 4, 5 metros, que parece que vai destruir tudo, ela descer e chegar como uma brisa suave no barco. Um vento que está despedaçando tudo, ele tem poder para falar o que esse homem não é capaz de fazer. Meus irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam hoje. O que é que ele não é capaz de fazer? Ele
pode fazer tudo, Ele pode fazer qualquer coisa. Poderoso é o Senhor, glorioso é o Senhor, poderoso é o Deus a quem você serve. Mas aqui é a lição que nós precisamos aprender hoje. Jesus, depois de acalmar o vento e o mar, Jesus olha para os discípulos e disse assim: por que vocês são tímidos? E o medo que eles já estavam, imagina, Jesus olhar para eles agora: por que vocês são tímidos? Por que vocês ainda não têm fé? E aí eu fiquei pensando: Senhor, como assim fé? E a lição que nós precisamos aprender aqui é que muitas vezes Deus permite que as tempestades se levantem sobre nós, exatamente para que nós manifestemos a fé que nós dizemos que temos em Deus. Porque uma coisa é você falar que você tem fé, que Deus te livra da morte, quando não tem ninguém apontando um revólver para você. Uma coisa é você falar que Deus te livra da morte quando você não está correndo perigo de vida, você está sentado no sofá de casa, na frente da televisão. A coisa mais fácil que tem é você dizer: eu creio que Jesus me livra da morte. Você não está em perigo de morte. Eu aceitei Jesus, eu era bem novo convertido e nós fomos para uma igreja. Tinha um evento e convidaram a gente para ir, nós fomos. Nós estávamos voltando e tinha na igreja um irmão chamado Irmão Jesus. Quando eu entrei na igreja só tinha ele e a irmã Nina Rosa de jovem, só. Quando eu entrei ficou 3. Depois Deus abençoou. O Irmão Jesus, nós estávamos voltando, o Irmão Jesus tirou o paletó dele, colocou aqui no braço, e nós estamos voltando da igreja, da onde nós fomos visitar. E nós entramos numa rua, um cachorro, enfurecido, veio para cima de nós. E claro, eu novo convertido, qual é o primeiro impulso? Correr. Meu primeiro impulso era correr. O Irmão Jesus deu um passo à frente. E botou o dedo assim, e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. A minha irmã parece assim que o cachorro freou assim. E o cachorro ficou parado e baixou a cabeça e foi embora. E eu fiquei olhando ali: meu Deus, como é importante que nos momentos que você passa a luta, você lembre do mesmo Deus que você lembrava quando você estava sentado lá no sofá, sem correr nenhum perigo. O Deus que você crê que Ele opera na tua vida hoje, creia nele quando você estiver passando dificuldade. Não adianta você dizer que crê em Deus nos momentos da bonança e esquecer disso no momento do sofrimento. Então, os discípulos não tiveram fé. Por que eles não tiveram fé? Você lembra do comecinho da história? Jesus disse assim, a Bíblia diz: sendo já tarde, chamou Jesus os discípulos e disse para ele: passemos para onde? Para o outro lado. É isso que você tem que prestar atenção. O que está escrito na palavra de Deus, o que sai da boca de Jesus, nunca poderá ser mentiroso, nunca poderá ser falso, nunca poderá cair por terra. A palavra de Deus diz: tão certo como vivo eu, diz o Senhor, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas vai cumprir exatamente aquilo que eu falei. Se Jesus disse: vamos para o outro lado, pode se levantar tubarão, Godzilla, monstro do pântano, pé grande, não sei quem mais, nós vamos chegar do outro lado e acabou-se. Foi isso que motivou Abraão. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, tu vai gerar um filho daqui a um ano. O Abraão duvidou, vocês sabem disso, ele e a Sara duvidaram. Aí Deus, um ano depois, está lá a Sara com o menino no colo, sorrindo. Mas o nome do menino é Sorriso, Isaac, é Sorriso o nome dele. Aí colocaram o nome do menino de Sorriso. Aí Deus disse assim: Abraão, através de ti e através desse menino, eu vou fazer com que a tua descendência seja como a areia que está na praia, e como as estrelas que estão no céu, assim será a tua descendência. Deus ainda falou para Abraão: sai lá fora da tenda e conta as estrelas. Não pode contar.
Conta a areia da praia. Não posso contar. É assim que vai ser a tua descendência. Grande como a areia da praia. Grande como as estrelas do céu. É assim que vai ser Abraão. Abraão disse, está feito, Senhor. Daqui a pouco o menino está com cerca de 13 anos de idade. Aí Deus chama Abraão e diz, Abraão, sacrifica o teu filho para mim. Sim, Senhor. E alguém vai perguntar, mas Abraão, como é que pode? Um pai que ama o filho, pegar, só Deus fala para ele assim, sacrifica o teu filho para mim. Tá bom, vou lá. Como é que pode? Abraão poderia ter dito, Senhor, tu não falou para mim isso. Não, Deus falou, eu já sei o que ele vai fazer. Inclusive, você vai ler a passagem lá, você vai ver que Abraão, quando vai com o cutelo e tudo mais, ele levou uns servos, chegou no pé da montanha, ele disse para os servos dele, esperem aqui, porque eu e o menino vamos lá em cima adorar a Deus, e depois eu e o menino vamos voltar. Aí tem gente que diz assim, Abraão sabia que Deus não ia deixar. Não, ele não sabia não. Abraão pensava o seguinte, está escrito isso no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Abraão pensou o seguinte, Deus disse para ele, olha Abraão, eu vou usar esse menino para fazer com que a tua geração seja como as estrelas do céu e a areia do mar. Está fechado. Aí Deus pega e diz, Abraão, pega esse menino aqui e sacrifica. Ah, eu já sei o que Deus vai fazer. Vai fazer eu sacrificar o menino para provar minha fé. Mas ele tem uma promessa que não pode cair por terra. Ele falou que desse menino vai nascer tanta gente como a areia da praia, como as estrelas do céu. Ele está mandando eu sacrificar, eu já sei o que é. Eu vou sacrificar. O sacrifício era o seguinte, cortava o pescoço, cortava em 4 partes, colocava em cima do altar, tacava fogo, queimava, ficava só cinza. Quando ficar só a cinza, o meu Deus não pode mentir. O meu Deus não pode fazer uma promessa e não cumprir. O meu Deus não pode dizer que vai me abençoar e não me abençoar. O meu Deus não pode dizer que Ele está comigo e depois me abandonar. Não pode. Porque Ele não mente. Então quando ficar só a sombra, Deus vai ver que eu obedeci mesmo. Ele vai dizer agora, levanta Isaac, daí. As cinzas vão se refazer de novo, o Isaac vai levantar. E eu e ele vamos descer a montanha depois de ter adorado a Deus. Que coisa! É isso que Jesus espera de nós, está escrito na palavra, então é isso que vai acontecer. Pastor, será que Jesus vai arrebatar a igreja? Eu não tenho dúvida. Está escrito na palavra que Ele vai arrebatar a gente um dia, Ele vai vir nos buscar, não duvide disso. Um dia a palavra de Deus se cumprirá plenamente na nossa vida. Mas acontece que quando Deus suscita e Deus permite que as ondas se levantem, exatamente para nós exercitarmos a nossa fé, colocarmos em prática a nossa fé. Se Jesus disse, nós vamos para o outro lado, e no meio do lago se levanta uma tempestade, saiba que Jesus está querendo que você repreenda essa tempestade. Simplesmente isso. Só que às vezes a gente se esquece disso. Eu já contei para os irmãos, volto a contar hoje, que a minha esposa, ela tinha uma como é que chama? Que a pessoa não pode comer determinadas coisas, como é que chama? Alergia. E a minha esposa tinha alergia a tudo. Refrigerante, sentir cheiro de perfume, tocar em algumas coisas. Irmãos, era muito grande, ela ficava empolada, que dava tipo impinge nela, assim. Ficava assim umas placas vermelhas, parecido mesmo com impinge. E aquilo doía nela muito, ela sofria, passava semanas arriada. E um dia minha esposa estava doente, a gente já tinha tentado tudo. E a minha esposa muito doente. E ela estava lá. Sabe quando alguém que você ama está ali sofrendo e você só pode ficar olhando sem fazer nada, sem poder fazer nada? Você não pode fazer nada porque o que era possível você já fez. E aí eu ficava olhando e ela chorando e eu com a cabeça baixa aqui, lamentando diante de Deus. E foi interessante aquilo. Naquela situação, na minha cabeça veio o seguinte pensamento: quem você é? Quem você é? Em quem você acredita? E aí eu me lembrei, eu sou crente, eu creio no Deus vivo, eu creio nas promessas dEle. E aí eu me levantei e coloquei a mão sobre a cabeça da minha esposa.
E eu repreendi aquela enfermidade em nome de Jesus. E até hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, nunca mais deu aquele problema nela. Nunca mais aquela doença desapareceu para sempre, em nome do Senhor Jesus. Está doente? Está com luta, está enfrentando tribulação, o mar se levantou, as ondas parece que vão afundar o teu barco. Eu quero que você saiba que você é servo de Deus, que você é serva de Deus, que você tem um Deus que pode todas as coisas, que você tem um Deus que ouve a tua súplica e a tua oração. E talvez você diz que tem fé, mas você nunca exercitou a tua fé. Exercita a tua fé hoje. Foi por isso que Jesus repreendeu eles, dizendo: homens de pouca fé. Eles não tinham fé na palavra. E Jesus disse: vamos passar para o outro lado, eu vou chegar do outro lado. Pode acontecer o que aconteceu, eu vou chegar do outro lado, porque ele disse: vamos para o outro lado. E a segunda coisa, se aparecer o problema, e Jesus disse que eu vou para o outro lado, e no meio do lago apareceu o problema, é porque Ele quer me dar uma vitória no meio do lago. Ele quer te dar uma vitória hoje, Ele quer te dar uma vitória no meio da tua tribulação, no meio da tua luta, no meio da tua dificuldade. Ele quer que você exerça a sua fé e tome posse da tua bênção para a glória do nome do Senhor. Quero convidar você a se colocar em pé, por favor. Meus irmãos, vocês lembram da história de Lázaro, né? Lázaro está doente. Maria manda chamar Jesus. Está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus disse: não, pode ir tranquilo que essa enfermidade não é para a morte, não. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Acontece que aonde Jesus estava, para lá, era 2 dias de viagem. Era 1 dia de viagem. O mensageiro sai lá da cidade de Betânia. Assim que ele sai, o Lázaro morre. 1 dia de morto. Chega lá em Betânia, fala para Jesus: a Maria mandou dizer que o Lázaro está doente. Não se preocupa não, que essa doença não é para a morte, não. Aí o mensageiro sai. Chega lá, já faz 2 dias, porque 1 dia que ele veio, o Lázaro morreu. Chega aqui, dá notícia e volta, mais 1 dia de viagem, 2 dias. Chega lá, a Bíblia Sagrada diz que o Lázaro já estava morto. Agora vocês imaginam, o mensageiro não está sabendo disso. Ele chega com Jesus e diz: Jesus, mandaram dizer para ti que o Lázaro está doente. Não se preocupa não, que essa doença não é para a morte, não. Glória a Deus. Aí ele volta. Lá, quando ele vê Maria, ele diz: ah, Maria, eu tenho uma notícia muito boa para ti, Maria. Jesus mandou dizer para você que essa doença do teu irmão não é para a morte. E a Maria dizer para ele: mas ele já morreu faz 2 dias. E agora? E tem mais. A Bíblia fala que Jesus ainda demorou ainda, né? Quando ele foi no outro dia, no 4º dia, leva 1 dia de viagem, chega lá, 4 dias de morto. Quando Jesus aparece, a Maria não fica feliz não, irmão. Maria não fica feliz não. A Maria já foi repreendendo Jesus. Se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Agora é como quem diz assim: agora é tarde demais. Agora não adianta mais. E Jesus olhou para Maria e disse: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei, Senhor, que Tu és a ressurreição e a vida. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar um dia. Maria, eu não vou ser a ressurreição e a vida. Eu não estou dizendo para ti que eu vou ser a ressurreição da vida. Eu estou dizendo para ti que eu sou. Eu sou hoje. Eu sou agora. Eu sou nesse momento a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. É essa mensagem que tem que ficar na nossa cabeça. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse, não tem quem venha.
desfazer o que ele disse. E você precisa desenvolver a sua fé a ponto de acreditar exatamente no que ele falou. E quando Jesus olha para Maria e diz: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí vocês conhecem a história. Queridos, Jesus disse: nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos. Jesus disse que nós repreenderíamos demônios, eles teriam que sair. Jesus disse que nós curaríamos leprosos, ressuscitaríamos mortos. E se isso não está acontecendo hoje, porque nós somos pessoas de pouca fé. E Jesus está repreendendo a mim e a você nesta noite. Eu quero que eu e você entremos na presença de Deus e assumamos isso como autoridade, responsabilidade diante de Deus. Você vai ministrar hoje na tua vida problemas, pressão alta, diabetes, bico de papagaio, coluna torta, problema cardíaco e quantas doenças tiverem. Creia no Deus que prometeu. Creia no Deus que vive. Creia no Deus cuja palavra não é mentira. E tome posse da tua bênção nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Soberano e eterno Deus. Esta noite, Pai, que nós temos meditado na Tua palavra. E eu sei que a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdadeira. Eu sei, porque o Teu Filho disse, Senhor, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele disse que passarão os céus e a terra, mas não vai cair um único tio, um acento sequer de uma letra, sem que tudo se cumpra, diz a Tua palavra. Eu sei que é verdade. Eu sei que é verdadeira a Tua promessa. Eu sei que é verdadeira a autoridade que o Senhor concedeu para mim e para todo o seu povo. Nesta noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste exato momento, tem um povo que pertence ao Senhor, ministrando cura, ministrando milagre, ministrando restauração da saúde, cada um hoje ministrando em sua própria vida, Pai. Meu Deus, agora faz desaparecer problemas no estômago, no fígado, nos rins, no coração, no cérebro e em qualquer parte do corpo agora, em nome de Jesus, Senhor. Atende o clamor do Teu povo, Pai. Atende a oração da Tua igreja. A Tua palavra diz, Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor não se agrada de nós quando nós não manifestamos fé. Se nós quisermos agradar a Ti, Senhor, nós teremos que exercitar, que manifestar a fé, aleluia, fé na Tua palavra, fé no Teu poder, fé nas Tuas promessas, Pai. E nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, há um povo diante da Tua presença, clamando, implorando pela Tua bênção, ministrando sobre suas vidas, porque esses irmãos que estão ministrando hoje, essas irmãs que estão ministrando hoje, Pai, sobre as suas próprias vidas, eles estarão amanhã ministrando nas vizinhas, nos vizinhos, ministrando nos filhos, nos pais, ministrando nas pessoas no ônibus, ministrando nos colegas do trabalho, nos amigos da escola, esse povo que está ministrando hoje, Senhor, aleluia, eles vão estar cumprindo a Tua palavra, Senhor, amanhã. Por isso, meu Deus, atende, Senhor, atende, meu Pai, atende a súplica nesta noite, meu Deus. Eu imploro a Ti, meu Senhor, meu Deus, para a glória do Teu santo nome, para que o Teu nome seja exaltado,
para que o teu nome seja engrandecido através da tua igreja. Ministra cura agora, Senhor. Recebe, homem de Deus, recebe, mulher de Deus, recebe a cura de Deus, recebe o milagre de Deus na tua vida agora, recebe a bênção do Senhor sobre a tua vida nesta noite. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado, meu Deus, pelas curas, pelos milagres e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora nos leve em paz para os nossos lares e que o testemunho da nossa vida sirva para a glória do teu santo nome. Nós te imploramos, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor e que Deus em Cristo vos abençoe.